140? 140. Olha a cabeça machucada que disse que não tinha nada, que ele estava de frescurinha. Isso aqui foi logo após a prisão. Isso aqui é um laudo feito logo após a prisão. E está com os pontos que foi feito no hospital. Mas acontece que no desleixo de uma investigação, e aqui eu pergunto para vocês, principalmente para Vossa Excelência Francine, se você for acusada de qualquer crime, ou um parente, um namorado, qualquer pessoa acusada de qualquer crime, vocês esperam uma investigação justa, imparcial ou não? Esse é o direito de todos os cidadãos, ser julgado por um juiz imparcial e por uma investigação imparcial. Nunca é tendenciosa. Então, quando vem aqui e diz que não tem prova, a prova está aí. É o primeiro fato. Dizer que não existe isso, que não estamos tentando manipular ninguém. Prosseguido, é até interessante ver que o Ministério Público pediu a desclassificação na sua alegação final e pediu nas contrarrazões de um recurso que foi feito para não vir a júri. Mas em razão da demora, o próprio acusado falou: está demorando demais, estou muito tempo preso, eu não vou esperar o julgamento do Tribunal de Justiça. Então ele contratou a doutora Gabriela por não confiar na defesa antiga e falou: desiste do recurso e vamos a júri. E eu falei: você vai responder todo mundo então, você vai falar a verdade. Ele disse sim. Por isso que nós estamos aqui hoje, senão nós podíamos simplesmente estar esperando o pronunciamento do tribunal e eu garanto a vocês que esse júri não iria acontecer, por causa de todas as provas que estão demonstrando. Mas por escolha do acusado nós estamos aqui hoje. É por escolha dele. Você vê como é interessante quando o Dr. Samuel trouxe aqui, você está com a sua cognição viciada, é que mesmo o Ministério Público pedindo para não vir a júri, o juiz pode fazer isso. Diz: não, vou mandar a júri para os jurados decidir. Só que pensa bem, nós estamos num processo. Uma parte pede, a acusação pede A defesa pede A. E o juiz dá C? Sendo que os dois pediram para não vir a júri? E aí eu pergunto para vocês, não parece muito que o juiz está fazendo o papel de acusador? E aí eu pergunto para vossas excelências também, se o juiz acusa e julga, ele acusa e julga, quem que vai te defender? Só Deus. Mas a gente não pode depender do bom velhinho todo o tempo. Então nós temos que garantir a imparcialidade do julgamento. O que não foi garantido aqui. E veja tão verdade que quando a defesa levantou a mão pela ordem, o juiz fundamentou que eu estaria atrapalhando o julgamento, sendo que na lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem, no artigo 7, inciso 10, diz o seguinte: toda vez que fatos precisarem de aclarar, o advogado pode levantar a mão e pedir a palavra, pela ordem. E tem que dar a palavra. Então não é que eu estou atrapalhando, eu estou usando da lei. E veja que mesmo usando da lei, eu estou errado, estou tentando tumultuar. E olha que a única coisa que eu estava explicando, o direito do silêncio não pode ser usado contra o acusado. E quando o senhor diz por que ele escolheu ficar em silêncio, o senhor está tentando prejudicar. Eu não estava em momento nenhum questionando a delegacia, até porque, se fosse a real intenção descobrir um crime de falsidade, teria saído algum ato daqui, alguma ordem. Mas não, falou e deixou quieto. Falou e deixou quieto. É para mostrar que, em verdade, a acusação, o Estado não está nem aí com as provas reais desse processo, pois se estivessem, teriam achado os vizinhos. Foi a vizinha da casa, vai lá, você viu? Vi. Você viu? Beleza, já está aqui como testemunha para ouvir. Não importa se parou. Se você viu ou ficou sabendo, você vai dar depoimento. Todo mundo que sabe, diretamente ou indiretamente, tem que vir para os autos. Lembra porque eu perguntei para o policial? Numa ocorrência, tem testemunho, o que tem que fazer? Tem que arrolar o máximo possível. Como que eles chegam na casa, está cheio de gente e não arrola ninguém? Porque não tem interesse em conduzir aquele processo. Não tem. E outra coisa também que eu gostaria de perguntar para vocês, é para vocês analisarem se a promotoria tem bola de cristal. Ou é só a teoria do etiquetamento. O réu vai sair, vai delimpir. Ele era primário. Isso não é etiquetamento? Foi preso uma vez, foi acusado uma vez, porque ele é tecnicamente primário, nunca foi condenado. Nunca foi condenado por nada. Já está dizendo que sim, ele vai delimpir? Não, desculpa. E a promotoria, Jeff, tem o costume até de condenar os familiares de quem é esse presidiário, tá? Foi por isso que o júri lá em Santa Maria foi anulado. Daqui. Mas como é um júri diferente, vamos partir para cá. Coloca para mim o slide. E agora eu vou começar a explicar para vocês o que tem que acontecer nesse processo. Ali eu deixei 2 artigos de crime e finalizo para explicar o seguinte. Hoje no Código Penal, para alguém praticar um crime, é adotar a teoria do finalismo. É por isso que debateram muito aqui sobre ele queria, ele não queria, ele queria matar, ele queria lesionar. Por quê? Porque a vontade final é importante. Vamos pensar. Porque existe, o artigo 29 do Código Penal diz o seguinte:
Você será condenado na medida da sua culpabilidade, na proporcionalidade dos atos praticados. Então a lei se preocupa a punir conforme deve ser punido, no rigor da lei, de acordo com a sua culpabilidade. E é muito importante o que ele quer no momento. Porque vamos pensar, uma pessoa que está andando de carro, atropela alguém sem querer e mata, tem que ter a mesma pena de um homicida que sequestra e esquarteja? Não. Então a pena sempre é adotada conforme a sua intenção. E até para explicar, no artigo 129 ele diz que lesão corporal é crime. E no parágrafo 3º, se resulta a morte, há circunstâncias que evidenciam que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco. Ou seja, ele praticou uma lesão corporal, passou dos limites e matou alguém. Se ele comprova que ele não queria matar, apenas lesionar, nem por homicídio ele responde. Vai responder uma lesão corporal qualificada. Estão entendendo por que é tão importante a vontade de alguém? Também no artigo 157, subtrair é roubo. No parágrafo 3º, se da violência resulta a morte, latrocínio, a pena é pesadíssima. Mas já tem um homicídio. Mas por que não vai para o homicídio? Porque a intenção importa, o finalismo, aquilo que ele anteviu antes de praticar algo. Segunda, por favor, só para ver qual é a próxima. Beleza, fica aí. Então, é importantíssimo, sim, a finalidade. E é por isso que foi discutido aqui, quis ou não quis. Mas é tão difícil a gente poder valorar o dolo. Eu não sei o que a excelentíssima Liliane está pensando. Não sei. Ninguém sabe o que eu estou pensando. Ninguém sabe o que está passando na minha cabeça. Eu não sei o que você quer. É difícil. Como que nós vamos encontrar isso, então? Pelas circunstâncias reais fáticas. Veja que tudo que eu estou dizendo aqui é simplesmente explicando como deve ser uma sentença, um juiz a condenar, porque Vossa Excelência são um juiz hoje. Mas veja, tudo pautado na lei. Não estou precisando falar de nada fora a lei. Até vou voltar um pouquinho, para dar um exemplo. Seguinte, que eu acabei de me recordar, que a doutora disse que ela faz um doutorado. Tá? De passagem, tem que dizer que ela é uma excelente profissional, as argumentações dela que foram precisas, cirúrgicas. Mas em alguns fatos ela errou na cirurgia. E é isso que eu vou arrumar agora. Sabe quando você compra, vamos dizer, um exemplo. Quem já comprou um carro, ou soube de alguém que comprou lá um Palio, vai andando na rua, de repente só vê Palio. Compra um carro, só vê aquele carro. Sabe o que chama isso? O que eles chamam lá na fazenda é cabresto. Você olha só aquilo que você quer. Então veja bem, o promotor já disse que não foi tentativa de homicídio, a defesa, não só a defesa, mas mais elementos. E a única a dizer para ir para o júri é o julgador, ele já demonstrou que ele, na cabeça dele já é condenado, e a promotora, a única promotora da promotoria, por quê? Porque ela faz doutorado nessa matéria. Então tudo que ela vê é feminicídio, mas não porque ela quer induzir, mas é porque a visão dela está focada nisso. Tudo que ela vê vai ser feminicídio, tudo. É normal, pelo exemplo que eu dei. Então eu quero que vocês desvinculem disso e prestem atenção no processo. Alguém já viu falar? Vamos entender. Então tá, Jefferson. Tá. Não sei se ele queria matar, não sei se ele queria lesionar, não tem como saber. E o que eu faço? Calma, o que aconteceu com o Tiago? Você já viu falar do sistema límbico? Alguém? Sistema límbico é a parte do nosso cérebro que é responsável por controlar as emoções. Ela pega o que está acontecendo na realidade e manifesta pelo nosso corpo baseado só nas emoções. Tá? Quem nunca perdeu a cabeça em um momento de raiva, de emoção e depois parou para pensar? Nossa, não precisava tanto. Por que eu fiz isso? Como em questão de 1 segundo eu me tornei tão irracional? Vou dar um exemplo. Às vezes o funcionário vai falar alguma coisa, o chefe grita com ele, ou o chefe dá uma ordem para o funcionário e fica bravo, quer pedir demissão, mas ele para pensar, não, fazer isso não. Mas ele só pensou. Ou, eu já tive isso, você sabia já ter, tá lá em cima de um prédio, você olha para baixo, nossa, se eu cair vai doer, né? Vou me jogar, não vou me jogar. O que é isso? É a minha parte racional trabalhando. Eu já quis tacar o telefone na parede. O que é isso? Quando as pessoas, eu pelo menos pensei em jogar, não joguei porque eu me controlei. Eu chamo isso de filtro de racionalidade. É aquilo que você não perde a sua volatilidade, que é você entender alguma circunstância e agir conforme aquele entendimento. Por que eu falo isso? No nosso cérebro, segundo os psicólogos, especialistas que estudam, é isso aqui. O nosso cérebro é dividido em 3. Reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. O reptiliano, que é mais aqui embaixo, ele é responsável pelas nossas atitudes do instinto animal. Você não pensa. É só reflexo. Eu jogo, você segura, você foge, não vai.
O límbico, que é também, que está ali no meio, ele é responsável pelo processamento, que a gente chama de cérebro emocional. Tá? Ele é responsável pelo processamento dos estímulos e faz com que as nossas reações sejam baseadas só em emoção e em memórias. Sabe? Você é para terminar com o namorado, você sabe que é a melhor coisa, mas as boas lembranças te seguram. É o seu emocional. É o seu emocional. E por último, nós temos o nós temos o neocórtex, que ele é responsável pelas decisões racionais. É responsável pelas decisões racionais. E sabe o que acontece no momento de raiva, violência? Existe uma coisa chamada de sequestro das amígdalas. Nossa, mas a amígdala não é da boca? Não. Nosso lóbulo temporal ele tem amígdalas, uma forma de amêndoa, chama assim de amígdalas, que elas são responsáveis pelo controle do cérebro. E quando existe um ato violento, repentino, a amígdala sequestra essas ações e não deixa chegar até o córtex. Então toda a sua atitude será baseada unicamente no seu sentimento, ou no que você está sentindo na hora. Você não processa aquela informação. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação desta e pensou depois, nossa, se tivesse pensado, já fez diferente. Todo mundo passa por isso. Então quando vem aqui falando, esse homem é um monstro, mas não foi isso. Na verdade existiu naquele momento o sequestro das amígdalas. Ah, já viu isso? Mas como que isso poderia acontecer? Eu até peço permissão para ler uma frase do psicólogo Daniel Goleman. Depois vocês dão um Google nesse nome aí em casa, falam que ele é bem importante na psicologia. Ele diz, as emoções negativas intensas consomem toda a atenção do indivíduo, impedindo qualquer tentativa de atender a outra coisa. Uma emoção negativa impede que ele consiga atender a qualquer outro pensamento senão aquela emoção. Que isso é o sequestro das amígdalas. Em situações extremas, a gente sabe que isso acontece. E eu vou perguntar, quem sabe o que passava na cabeça? Passa para ver qual é o próximo. Pode chegar. Aqui é a questão do sequestro das amígdalas, como que funciona, só para vocês entenderem. Ela lembra isso aqui que faz estrago com a gente. Ela não deixa as informações chegarem até o neocórtex e você vai decidir só com esse tipo permitido. Isso é uma explicação científica, física, para o que aconteceu, para não virmos aqui no mundo da ideia. Eu acho que ele fez isso, eu acho, cada um acha uma coisa. E eu não estou para julgar o que você acha. Se eu fosse para julgar o que a maioria das pessoas acha de mim, também eu estaria preso. Por quê? Porque sou advogado de bandido. Então se você tem coragem de defender um bandido, bandido você é também. Quanto na verdade, nós advogados não defendemos o criminoso. Eu não estou aqui defendendo o que o Tiago fez. A ação que ele fez. Eu vou mostrar para vocês que eu quero a condenação dele. E vou mostrar onde. Eu não estou aqui para defender o que o Tiago fez. Eu estou aqui para defender o direito do Tiago de ter um julgamento justo. É só isso que eu estou aqui. Não é para inventar. Então, por isso que eu trouxe essa explicação, porque para não ficar no disse que me disse, não entendeu certo, porque todo mundo já passou por isso, só não sabia explicar. Mas sabe que isso acontece. E vamos parar para pensar. Nas palavras do Tiago, do que tem no processo. O pai dele chamou ele no portão, o pai dela no portão. Ele ficou desesperado. Correu, e segundo ele, não importa se faz sentido ou não, se há o sequestro das amígdalas, vai deixar de fazer sentido para muitas pessoas, porque ele não consegue mais sobrepesar se a reação que ele tem é proporcional ou não ao ato que desencadeou essa reação. Exemplo, alguém vem te dar um tapa na cara, você dá um tiro nele. Isso não é proporcional. Só que na hora da raiva, quem nunca viu em trânsito, briga de trânsito, alguém desceu, descarregar a arma no outro? Isso aí é um momento que ele perde o controle, as pessoas perdem o controle. Até, com todo respeito, acredito eu que quando o acusado, pelo que tem nos autos, porque não foi trazido informações diferentes, diz que queria ir embora, talvez seja isso, porque a Larissa pegou as roupas dele e levou para a casa do pai. E ela mesmo disse, eu não queria que ele fosse embora. Então vamos imaginar que o Tiago estava ali, sendo ameaçado pelo pai dela, querendo ir embora, viu que ele entrou para dentro de casa e foi buscar uma arma ou uma faca, ele estava com a faca, ele achou que a vida dele estava em perigo. Ah, Jefferson, mas não sei se estava. Mas é o que aconteceu naquele momento. Na cabeça dele a gente não sabe, mas eu tenho uma explicação científica para você que é possível, sim. Tudo isso é possível. E a única situação que explica ele ser tão raivoso e parar é o sequestro das amígdalas. É a única coisa.
E o que aconteceu? Passa mais um só para ver qual que é. Tá, deixa aí, pode deixar. E o que aconteceu então? O Tiago, naquele momento de raiva, ele só queria, segundo a versão dele, se defender. Mas vamos imaginar que ele queria matar, então. Queria matar. Mas todos já perceberam que ele não queria matar a Larissa. Vocês viram que ele trata ela com muito respeito. Todo momento trata ela com respeito. Pelo menos vocês estão olhando por isso, mas dá pra sentir. Ele nunca teve, não tem nenhum rancor dentro dela. Mas quando ele fala do pai, dá pra ver que tem. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer a verdade, porque se ele quisesse ter matado a Larissa, tá nos autos, o próprio pai dele já disse que poderia, porque era só continuar esfaqueando quando estava no lado. Vamos imaginar que ele queria matar o pai dela para proteger a vida dele. Eu não vou falar legítima defesa. Vamos dizer que ele estava totalmente errado. Qualquer motivo que vocês quiserem escolher, ele decidiu matar o pai dela. Pode ter, mas não é isso. Porque vocês vão entender o que eu quero dizer, mas vamos pela verdade dos fatos. Como eu disse, pela verdade. Ele queria briga com o pai. Se ele ia matar, não sei, ninguém sabe o que aconteceu. Pode ser que ele começasse a esfaquear e não terminasse, pode ser que ele fosse e levasse para o hospital. Nós não sabemos o que iria acontecer de verdade. Nas palavras deles ia dar ruim. Ele falou que não, ia dar ruim, ia brigar com ele. Mas a gente não sabe se ia levar a morte de alguém ou não. Beleza? Então vamos trabalhar só com o que a gente tem no processo. E o que a gente tem no processo, vocês viram que a própria Larissa disse, quando ele me acertou, ele parou, me olhou, jogou a faca no chão. Foi só ele, tá? Foi ele e ela, o acusado e ela. Os dois estavam de frente. Ah, Larissa está mentindo. Como é que você tem bola de cristal também? Além de saber que ele vai voltar de limpir, ela também está mentindo? Ela não pode ter se acalmado e entendido os fatos, porque eu vou até citar um movimento. Põe no página 389, eu acho. 159.1. Só ver se é alegações finais do Ministério Público. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é o Ministério Público falando. Ali na página 8, tá, desse PDF, página 399, começa lá em cima. É se notar que nos autos não existiu levantamento do local. Ou seja, não tem nem perícia no local, gente. O processo penal, o acusado, ele não se defende de acusações jurídicas, não se defende do crime em si. Ele se defende dos fatos. Então, o processo penal, o mais importante de todo o processo é saber como realmente aconteceu os fatos. Sabe por quê? Porque no direito penal tem tudo. Ele já disse, aconteceu isso, é isso. Se aconteceu isso, é isso. Então, é por isso que é importante demais. Tem até o princípio constitucional da verdade real. Nas outras áreas do direito, se julga com o que tem no processo. É isso, não juntou, perdeu. No direito penal, não. É a verdade real dos fatos. Você tem que ir até o limite para descobrir como aqueles fatos aconteceram. E a delegacia não foi. Se o direito penal já começa isso. E aí eu pergunto, um processo mal instruído não é uma condenação mal instruída? E uma condenação mal instruída não pode ser uma condenação justa? Porque não se avaliou tudo. E aí está escrito, não teve laudo, muito menos laudo da apreensão da faca utilizada pelo acusado, não havendo como se aferir se as lesões causadas na vítima são oriundas de arma branca ou cacos de vidro. Olha se essa defesa fosse sacana. Não tem faca. Já está provado que ninguém sabe onde está, não sabe nem o que é, só sabe que é estilete porque ele falou. Podia vir aqui e dizer, não existe faca, está aqui, ó. Pode ter sido vidro. E aí eu vou explicar o que acontece que existe no direito penal, que é um crime pré-ter doloso. Você tem dolo em praticar um crime, mas pratica outro. Então, esse outro, você só vai responder na modalidade culposa se previsto em lei. Por exemplo, você quer jogar uma pedra numa janela, você joga, atravessa a janela e acerta a cabeça de alguém. Você vai responder pelo dano, mais a lesão corporal na modalidade culposa. Só que não existe. A culposa não é absolvição. Então, nesse caso aqui, o que aconteceria? Eu poderia vir aqui, inventar uma tese magnífica, dizer que foi o vidro, que não foi ele, que ele negou, todo mundo negou, e dizer o seguinte, agora ele tem que ser punido na modalidade culposa. Só qual que é a acusação aqui? Tentativa de homicídio. E tentativa não tem na modalidade culposa. Qual que é o resultado? A absolvição. Entendeu? Forçar, trazer elementos, explicar muito mais institutos. Mas não, quero trabalhar com a verdade. Além disso, parágrafo seguinte, não restou evidenciado o que fez cessar as agressões, se a própria vontade do acusado ou terceiros. Se não tem certeza,
386, inciso 7, o que está escrito aí? O juiz deve absolver se não existir provas suficientes para a condenação. Para condenar alguém tem que ser o máximo de certeza, nem um pingo de dúvida. Na dúvida, indúbio pro réu. Na dúvida, é a absolvição que cai. Por quê? É o certo. Você pode soltar 10 culpados, mas nunca prender um inocente. Porque só quem está na cadeia sabe como aquilo é mais do que a própria punição. Só ele sabe o que ele sofreu. Mas vamos dizer que ele mereceu, por ter provocado isso? Bom, vamos deixar de dizer assim, pelo seu ato de descontrole, você vai prender, ficar preso. Mas isso não é razão para deixar ele preso com busca por promotoria por 12, 15 anos. Tá? Não desmerecer as agressões da Larissa. Porque, como eu disse, poderíamos vir aqui e dizer que não foi ele. E entendo eu que ele nunca quis ferir a Larissa. Nunca, não, queria ferir o pai. Isso sem nenhuma dúvida. Entretanto, por que a Larissa se machucou? Em razão daquela bagunça. Mesmo que ele não quisesse feri-la, não quisesse matá-la, o que ele fez lesionou ela. Isso se chama nexo causal. Quando a sua conduta causa uma ação em outra pessoa, chama nexo causal. E se a tua conduta tem nexo, você deve responder. Mudou? Aí só para falar, como que o Tiago foi encontrar? Movimento 159, página 9. 159, página 9. Tá lá. Ademais, as testemunhas também relatam que Tiago, manifestação do promotor, permaneceu todo o tempo no lugar aguardando a chegada da polícia e nesse período ninguém deteve ou ficou fazendo guarda. O que isso quer dizer? Que a versão dele já foi entendida como verdadeira. Ele andou, sentou, esperou a polícia. A própria policial veio aqui e disse, ele poderia ter fugido assim. Aí a policial Vanessa vem, diz que não viu, que não pode afirmar que os policiais que tinha alguém segurando, que a única coisa que ela viu era ele sozinho, sem ninguém fazendo guarda, ele ali calmo. Isso já é um indício. Então ele não tentou fugir, porque estava parado esperando a polícia. E como ele disse, ele largou a faca lá atrás e veio sentar na calçada. Então até aí está se conectando. As provas dos autos estão conversando. Aí o policial Zaqueu falou que ali, só a questão do movimento 2.2, mas era só para ele, disse que tinha boa memória, que pegou a faca na mão. Aquele movimento é só dizendo que a faca não foi encontrada, mas o promotor já disse, eu tenho uma ótima memória, peguei a faca na mão. Que cor que era? Como é que é? Não lembro. Ah, mas lembrar para acusar alguém dizendo que ele te disse algo, você lembra. Lembrar que você pegou uma faca que não existe, você lembra. Agora para dizer, por que você não perguntou o nome, não arrolou aqueles vizinhos no processo, você não lembra. Sendo que ele mesmo disse, sim, quanto mais testemunha, melhor. Eu não estou aqui para dizer o que ele pensou, deixou simplesmente para dizer que os fatos, o único depoimento que coloca Tiago com vontade de matar é do policial. Só que vamos lembrar, quem que contou tudo para o policial? O pai da vítima. Então não é o depoimento do policial, é o pai da vítima. E por último, o depoimento da Larissa. Todos em conexão, trazem à tona que Tiago estava a quebrar a janela e não sabe se, segundo a promotoria, se foi faca, se foi vidro, se foi... Não sabe o que causou a lesão, mas foi causado. Ah, Jefferson, tá. Mas você quer vir aqui me dizer, então, que mesmo que você não comprou algo novo, vou absolver ele? Calma. Lembra que eu disse que tudo no direito está determinado? Você passa aí, por favor. Desistência voluntária. Vocês lembram que eu falei para vocês? Achem o que quiserem achar que então ele queria matar alguém. Não queria. Mas se queria lesionar alguém, era o pai da vítima. Mas, por total infortúnio, machucou a vítima. Mas a vítima, com todas as palavras, disse, com todas as palavras. Se ele quisesse, ele tinha continuado. Se ele quisesse, ele conseguiria ter vindo para cima de mim novamente. Mas o que ele fez? Jogou no chão, saiu andando, cabisbaixo. E lembra o que ela falou quando foi embora? Viu ele chorando. Um homem que queria matar, realmente vai se arrepender logo em seguida? Não, gente. Eu não estou aqui para dizer que ele é um santo. É por isso que eu expliquei esse acontecimento pela ciência, pela biologia, pela psicologia. Ele perdeu o domínio de si. As suas amígdalas foram sequestradas. E aí eu leio para vocês, artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados.
E nós perguntamos ao acusado, você desistiu porque te seguraram? Não. Veio que a acusação veio, não matou porque teve atendimento da ambulância. Mas o laudo já está ali, não teve risco de vida. Não teve risco de vida, não é defesa, é um médico especialista nisso, dizendo, não teve risco de vida. Então não foi o atendimento que salvou. Não foi o atendimento que salvou, então, o que foi? Foi a desistência, porque ele desistiu voluntariamente. E é só isso que eu estou pedindo. Reconheçam que aqui não é um caso de dizer ele tentou matar e não matou porque recebeu atendimento médico. Se o próprio laudo diz, não foi o atendimento médico. Ela não sofreu perigo de vida. Então é uma situação que era para ser simples, que a promotoria já pediu no processo. Reconheça que mesmo se ele quisesse matar, ele parou porque quis. Se ele parou porque quis, é o código. Vê, o papel do juiz não é ceder a clamor público, não é ceder mídias, não é fazer justiça. O juiz, apesar de que a sociedade às vezes coloca no juiz a roupa, a moldura de um falso justiceiro, o papel do juiz é só, chegou a prova, avalia, chegou a prova, o que o Ministério pediu, o que a defesa pediu e julgar. Julgar. É isso. E nesse momento eu estou pedindo para a Vossa Excelência analisarem e verem que no caso existiu a desistência voluntária. Porque, além da palavra da vítima, veja que engraçado, em qualquer procedimento a palavra da vítima tem validade. Aqui não vai ter porque não está falando como a acusação quer. Só isso, Jesus. É por isso. Mas o que ele fez? Passa o próximo. Eu não estou aqui para falar assim, absolve ele. Absolve. Não, estou aqui, vamos condenar ele. Vamos condenar pelo que ele merece. Veja, já foi dito. Não se tem certeza se foi faca, arma branca ou vidro. O Ministério Público já disse, não consegui comprovar a intenção dele de matar. E eu já expliquei, indúbio pro réu. Então, se na cabeça de vocês tiver um pouquinho de dúvida sobre desistiu ou não desistiu, tem que se julgar a favor do réu. Mas não é por voto de caridade, é por voto de justiça em garantir um julgamento imparcial. Julgar com o que tem no processo e não com o que tem na cabeça de quem está julgando. Porque a gente sabe, se existe qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de situação pessoal, você não vai conseguir desprender. Até fácil. Repito e reforço. Por que a acusação só vê feminicídio? Porque ela só está vivendo isso, está estudando isso. Então qualquer olhar que ela vê, vai ser. Mas o processo, as provas todas, já disseram. Ele desistiu e poderia prosseguir. Simplesmente por esse fato de ele poder prosseguir e não prosseguir, tem que cair o Instituto da Desistência Voluntária. E aí, o laudo de lesões, onde está o laudo? Agora, vamos abrir o laudo de volta para ver as lesões? Nós já sabemos quais são também. Foi na axila e na mão. O resto, como ela mesma disse, deve ter sido do bate lá, bate aqui, que se arranhou. Mas isso se chama lesão corporal. E quando essa lesão corporal não afasta do trabalho por mais de 30 dias, ela não é grave. Quando essa lesão corporal não faz você perder algum sentido, o tato, ela não é grave. Se você perde uma visão, um olho, ela é grave. Perde os dois, é gravíssimo. Neste caso, como está no laudo, no terceiro quesito, foi produzida com emprego de veneno, arma de fogo? Não, isso é uma qualificadora. Resultou o perigo para a vida? Não, já foi lido. Então, teria que ser uma lesão corporal simples, mas eu não vim aqui pedir simples não. Pode tirar por gentileza? Parágrafo 9º do artigo 129. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, prevalecendo na lei de relações domésticas de coabitação e hospitalidade. Ou seja, eu estou pedindo ainda uma lesão corporal qualificada em razão de ter sido em razão da violência doméstica. Não estou dizendo que não foi. Mesmo que eles tivessem terminado, eles ainda tinham ali no mínimo sentimento, eles eram companheiros. Eles faziam diga de sair de casa. Eles eram assim. Então tem que reconhecer o ambiente de violência doméstica. Não estou dizendo aqui que as mulheres são agredidas todos os dias e que tem que ficar assim. Não, tem que ser punido mesmo. Tem que ser punido, porque ninguém tem o direito de bater em ninguém, mas na medida da culpabilidade. E como demonstrar que a lei está pedindo para Vossas Excelências entenderem que ele não continuou porque não quis, não porque alguém pediu. E nesses fatos tem que se punir ele por lesão corporal qualificada em razão da violência doméstica.
E aí, eu falo com Vossa Excelência que hoje vocês vão precisar proferir o voto de vocês. Né? Vocês vão precisar proferir o voto de vocês. Isso vai ser por resposta sim ou não. Vamos vir uma folhinha com quesitos para Vossas Excelências, que vai vir a primeira pergunta sobre a materialidade, se o crime ocorreu. Ocorreu. Ela foi lesionada? Foi. Apesar de que o dolo dele não querer, foi lesionada. Mas sim, foi. A segunda vai perguntar se o Tiago foi responsável por aqueles golpes. Não tem como dizer que foi de facada, porque ninguém sabe de facada. Então, como que eu coloquei Tiago se foi responsável pelas lesões constatadas na vítima Larissa? Foi. Porque foi em razão da ação dele, lembrando o nexo causal, que ela se machucou. Se ele não tivesse ido lá, ela não teria tido aquelas lesões. Então foi ele? Foi. E o terceiro quesito, se o juízo não me permitiu ou não mudar, vai vir questionamento sobre a desistência voluntária. E aqui que eu peço total atenção e que vocês julguem como gostariam que um ente querido ou até vocês sejam julgados, com total imparcialidade. E aí eu pergunto, pode passar no terceiro quesito, Tiago cessou a ameaça contra a Larissa, mas lembrando que não era a Larissa, era contra o pai dela, né? Mas mesmo assim, Tiago cessou a ameaça contra a Larissa Ribeiro por vontade própria, uma vez que poderia prosseguir com as agressões se assim quisesse. Aí aqui a resposta seria sim, porque ele parou por vontade própria. Sim. E aí o que acontece? Vocês terminam o julgamento de vocês e o outro juiz vai fazer a pena dele pelo crime que ele merece. Por outras circunstâncias, se vir diferente esse quesito, perguntando se ele só não conseguiu o resultado por causa do atendimento médico, a resposta é não. Porque não foi por causa do atendimento médico. A vida dela nem ficou em perigo. Então não foi por causa do atendimento médico. Ele não conseguiu o resultado porque assim ele não quis. E ainda, caso passe desse quesito, vem um quesito genérico, que é o jurado absolve o réu. Se chegar nesse quesito, não é para chegar. Eu peço encarecidamente que votem sim. Absolver? Não, pensa bem. Foi uma lesão corporal, ele já está preso há 1 ano e 4 meses, ele tem família, ele é primário, ele tem uma vida para perseguir, e a Larissa está em outra cidade, ele vai para outra cidade, eles não vão mais se encontrar. E se encontrar, se ela se comunicar à polícia, ele nunca mais vai ser solto. Até porque não foi nem nesse processo que o Ministério Público disse que não devia vir a júri. Mas de qualquer forma, eu quero que fique fixado na Vossa Excelência que aqui é um apelo judicial. É um apelo, além do judicial, também do que vocês entendem como certo. E fazer valer a justiça. A justiça diz, é direito um julgamento imparcial. Um julgamento imparcial aplica a lei, como ela diz. E por fim, repito, artigo 15 traz a desistência voluntária. Artigo 129 traz que o que ele causou foi lesões corporais. É só isso que eu peço para Vossa Excelência. Reconhecer que ele poderia ter prosseguido com as agressões se assim quisesse. E assim eu... Só finalizar, quantos minutos faltam? Não. Então, Vossa Excelências, eu peço encarecidamente que vocês parem e pensem se esse processo tem prova suficiente para feminicídio. E nós entendemos que não, em razão da própria desistência voluntária. Uma boa noite, obrigado.